Começa. Opa! Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Pronto. A gente tá com uma diferença hoje na tela aqui pelo formato que a Mari mandou, mas, mano, não dá nada. Pode dizer 49, Mariana Agunzi, jornalista da homepage da Folha e assina o canal. E já, mano, olha que doideira, já fugiu o nome. Pitaco Cultural, pronto, que agora tá na Isso tela. aí. Mano, é muita coisa, hein? Já pra uma carreira, tipo, que não é tão longeva assim. Você tá no. Não, não é. Muita coisa, principalmente, estar aqui conversando, que eu já falei, gente, não tô acostumada a responder, tô acostumada a chegar com meu caderninho, fazer pergunta e anotar. Então já tô nervosa aqui já. Perguntando, Zé. Mas obrigada pelo convite, vai ser bem gostoso a gente conversar um pouquinho, com mais calma aqui, poder falar. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, né, na vida da gente, acho que vai ser gostoso conversar um pouquinho também, sem essa pretensão de sair com uma matéria depois. Vamos trocar, bater um papo, vai ser bem legal. Pode crer. Eu vou fazer a mesma coisa então. Eu vou trocar essa ideia sem a pretensão de sair com um programa depois, tá ligado? Que aí eu Isso, acho acho que que vai vai ficar ser bala bom. pra Aí caramba. flui legal, exatamente. Aí a gente fica tranquilo. Cara, a gente tava pensando ali qual, dentre os assuntos que a gente tem, qual que a gente começaria, né? E essa parte do jornalismo foi uma coisa que calhou, né? Porque você viu a notícia de manhã, eu vi de manhã também. Aí eu falei, cara, tá aí um bom começo de assunto. É, o Brasil saiu um ranking, né? E o Brasil se tornou um país, tipo, no ranking o Brasil caiu, tá na zona vermelha agora. Você pode explicar melhor pra gente um pouquinho? Isso, tem um ranking de uma ONG, né, Repórteres Sem Fronteiras, que eles fazem justamente medem, né, fazem essa temperatura de como é praticar o jornalismo, né, exercer o jornalismo no mundo, né. E existe um ranking que é feito todo ano e o Brasil, ele estava numa zona laranja, eles dividem por cor, né, da mais clarinha até a zona preta, que Uhum. é basicamente países onde não há democracia, então não há liberdade de imprensa. E o Brasil, ele caiu aí em 2 anos, acho que 6 posições, depois a gente confirma direitinho, acho que foi mais ou menos isso. E basicamente agora a gente está na zona vermelha, né? Que é uma zona antes da última, que é tipo, oi, não tem mais como praticar, enfim, um jornalismo livre e independente no país. E isso é muito um termômetro, né? Que a ONG, enfim, nesse relatório que saiu hoje, a gente divulgou hoje, saiu em todos os veículos de imprensa, também muito da temperatura de como está sendo você praticar jornalismo, enfim, nessa conjuntura toda que a gente está vivendo política, de mudanças, enfim, desde o início do governo Bolsonaro, assim, é uma questão que eu gosto de falar quando me perguntam, né, assim, para quem trabalha com grande imprensa, sempre vai haver conflito, né, entre governos e jornalistas, até porque isso eu acredito que é um papel da imprensa, né, ser crítica, Uhum. né, que se a gente não, enfim, não tem notícia, né, se você não tá ali é um papel, né, que a gente tem como jornalistas de apurar se o que está acontecendo condiz com o que essas pessoas se propuseram fazer. Mas é claro que a gente percebe uma escalada bem grande assim nas ofensivas contra a imprensa. E acho que isso está refletido muito agora nesse relatório, que eles colocaram ali numa métrica de cor o que está acontecendo agora. Que é basicamente, está mais difícil ser jornalista ou fazer jornalismo no país, eu acho, nesses últimos 2 anos. Eu acho que essa parada só constatou uma realidade que já estava escancarada, né? Sim, eu acho que sim, constatou algo que estava. É basicamente isso, só chancelou, né? A gente tem Isso, visto. Mas é uma sucessão de coisas que vem acontecendo, né? Que a gente pode ver. Tem até exemplos assim que eu posso trazer aqui de vivência minha no jornal, por exemplo. Uhum. São coisas que pô, a gente hoje, vamos falar de pandemia, né? Que é um assunto que não tem como escapar. A gente se informa hoje sobre como está a pandemia no país, porque os veículos de imprensa resolveram se juntar para noticiar, porque a gente não tinha mais acesso a essa informação. Né? O governo foi dificultando cada vez mais para que os veículos de imprensa obtivessem acesso. Por quê? Né? Essa é uma questão. Isso já é dificultar o trabalho da imprensa, né? Então a gente teve que tomar uma iniciativa de se juntar todos, enfim, a Folha, Estadão, o UOL, o Globo, G1, a gente se juntou e nós corremos atrás das secretarias, nós tabulamos isso e no fim do dia a gente fala para o cidadão brasileiro, olha, tantas pessoas morreram, tantas se contaminaram. Não é ser o alarde da catástrofe, é ser transparente, é uma coisa que já não estava sendo. E não ter transparência já é um indicativo bem complicado de como está sendo mais difícil exercer um jornalismo profissional, né?
nesses últimos tempos, isso é um termômetro. E a questão também que eu acho que potencializou muito isso com as redes sociais, né? Não é uma coisa só do governo Bolsonaro, isso já era uma tragédia anunciada que a gente viu claramente, enfim, com a eleição do governo Trump, que é uma nova modalidade de se governar, né? Que tem as redes sociais, e dentro das redes sociais também tem essa máquina do ódio que é muito grande. E para tudo, assim, né? Dentro da política, cancelamento, você inflama tudo, né? Nas redes sociais. As pessoas falam, elas não têm tanto medo, tem robôs, tem. Então é uma sucessão de coisas que às vezes as pessoas não têm ideia do quanto isso pode ser agressivo. E quanto isso pode ser agressivo para um repórter, né? Eu não tenho uma vivência disso pessoal comigo, mas todo mundo acompanhou provavelmente o que aconteceu com a Patrícia Campos Melo, que é uma repórter super premiada da Folha. Enfim, ela que deu o furo, né? Descobriu sobre os disparos em massa na eleição. E o que as pessoas não sabem, claro, viu-se, né, na imprensa a reação do governo, a forma com que o presidente falava dela. Mas isso foi tomando uma proporção inflada pela internet, que às vezes as pessoas não têm noção de quanto isso é agressivo. Eu Né? lembro de ter ouvido um podcast na época, se eu não me engano, acho que foi o Jovem Nerd, falando sobre o que estava se passando com ela, e acho que ela passou um terror bizarro, assim. O que aconteceu com ela no final dessa Exato, experiência? Foi assim, até ela lançou um livro, né, Máquina do Ódio, que não tô aqui fazendo propaganda, mas aqui explica, é muito assim, você fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Pra gente que tava lá dentro. E eu nem posso falar porque não era como comigo, né, mas assim, o nível de ataque de ela como mulher, né, porque foi ataque de cunho sexual, e aquilo foi se transformando numa bola de neve, pra vocês terem uma ideia. Chegou uma época que a gente passava 2, 3 semanas no jornal só moderando enfim, conteúdo pornográfico que mandavam para lá. Caraca, Então, assim, as mano. pessoas não têm noção do quanto isso é violento e do quanto a internet potencializa e do quanto. Né, porque às vezes as pessoas têm uma visão, mas ele só falou brincando, que ela deu furo, né? Que foi Sim. aquela conotação sexual. Só que isso vai tomando uma proporção na internet e, assim, ela foi ameaçada, o filho dela foi ameaçado. Então, assim, é uma coisa muito, muito violenta. E muito potencializado pelas redes sociais. Às vezes as pessoas não têm noção, né, do quanto isso é violento e do quanto isso pode se tornar uma coisa muito séria, né? Não, não tem. Eu acho que a gente está começando a aprender sobre isso, na verdade. Sobre, inclusive, saúde mental na internet. Tipo, eu tenho. Tipo, escrevi o livro, você chegou a ler e tal. Uhum. A gente tem um plano de divulgação e tudo mais. E metade dos problemas que eu tô enfrentando atualmente é pensar, tipo, cara, se essa parada, tipo, vai ser vista de um outro ângulo e eu vou virar saco de pancada na internet, tá ligado? Eu tenho É, muita preocupação com isso. ser cancelado Lógico, na internet, né? E a gente tá falando aqui de política, mas eu posso te dar um exemplo é, que é estrutural, mas a gente não tá falando exatamente do governo. Mas, por exemplo, é só ver o que estão fazendo hoje. Não sei se vocês assistem Big Brother, acompanham isso tudo, mas enfim, por uma briga de, sei lá, torcidas, de participantes, estão atacando com ataques racistas a filha de uma participante na internet hoje. Que é a Poca, a caralho. MC Pocahontas, a filha dela, ela é negra, a filha dela é negra, Aham. e a torcida alheia se juntou, criaram robôs, e é nessa falsa sensação de que na internet você é anônimo, que ela faz um perfil fake, né? Coloca os robôs, e com ataques racistas nojentíssimos para uma criança de 5 anos. Então, assim, que proporção isso está tomando? É um reality show, né? Na TV de uma coisa. Mas é que aí eu acho que nesse ponto a proporção. E era o ponto que eu queria puxar contigo. Antes, eu só vou mandar um salve aqui pro Babuíno Audaz, meu grande amigo Vitor, que tá no chat aqui já com a gente. Legal, massa. Eu sabia que esse papo ia ser massa, mano, porque, tipo, eu sabia que você tinha bastante coisa pra falar e parada com conteúdo, que era coisa que eu tava querendo muito conversar com um jornalista sobre isso, tá ligado? Porque eu queria voltar lá no começo, assim, ainda, tipo, sobre essa parada de a gente não ser um país seguro pro jornalismo. Como que isso afeta no psicológico? Voltando nessa coisa da saúde Sim, mental, é vendo importante falar. colegas seus passando por coisas desse tipo. Exato. Hoje você tá numa área de cultura, mas tipo, se de repente você dá um furo na linguagem jornalística, Sim. de repente a próxima sou eu, tá ligado? Tipo, Sim, existe isso o tempo todo. E a gente viu, você está falando dessa questão da saúde mental. Também foi uma decisão que a gente tomou no meio do ano passado, se eu não me engano, em agosto, eu não me lembro agora exatamente quando foi.
Mas de parar de cobrir os nossos repórteres, a gente tem repórteres em Brasília, de pararem de cobrir o Palácio do Planalto ali na claque, no cercadinho, né? Onde o presidente sai. Porque o que aconteceu? Isso também não é do governo Bolsonaro, sempre existiu. Os jornalistas ficam lá posicionados esperando o presidente sair, que quando ele vai cumprir a agenda, é naquele momento que a gente consegue fazer entrevista e tudo mais. Isso sempre existiu, sempre teve a claque de apoiadores que fica ali em todos os governos, o governo Lula sempre teve ofensas, isso infelizmente sempre aconteceu. Mas foi tomando uma proporção, enfim, inclusive a gente tem vídeos de tudo isso mais publicado no jornal, de ataques de ofensas pessoais, de mandar nosso repórter calar a boca, não só da Folha, né, de outros jornais inclusive, mas estou falando pela gente que foi o que aconteceu. Mandar calar a boca, xingar, palavrão, isso foi tomando uma proporção que, assim, não tinha mais estrutura nem saúde mental. E começou a se tornar também violento fisicamente, porque, claro, não ia sair o presidente nem o assessor dele lá batendo no repórter, mas aquilo inflama, né, as pessoas que estão ao redor. E isso começou a se tornar super violento. Os repórteres começaram a ficar com medo de ir lá fazer o quê? Trabalhar, né? No meio de uma pandemia, você já tá tendo que sair. Então, esse foi um dos motivos também que no meio do ano passado, alguns jornais, não foram todos, mas a maioria, na verdade, o Estado, o G1, a Folha, decidiram não mais cobrir. Tipo, não vamos mais expor os repórteres a esse tipo de agressão mental e possivelmente física, que estava se tornando uma coisa já quase um embate, né? Você tá ali e sendo inflamado pelas pessoas que estão em volta. Ah, essas propagandadoras de fake news, isso e aquilo, e as pessoas começaram a ir para querer bater mesmo, né? E a gente viu inúmeras manifestações disso ao decorrer do ano e, enfim, nesse tempo todo. Então, se tornou mais perigoso até para pessoas que não cobrem ali. A gente não tá nem falando... Olha que maluco, né? A gente não tá nem falando de uma pessoa, de um repórter que tá fazendo um jornalismo investigativo. A gente tá falando de, tipo, estar ali tentando fazer uma entrevista com um representante de Estado e isso se tornou perigoso, no mínimo mentalmente, né, para essas pessoas. Então, hoje a gente não fica ali na claque, no cercadinho mais. A gente não vai lá. Tipo, a gente vê o que circula depois. Eu lembro desse evento que foi no ano passado, né? Isso, foi no ano passado. Ele começou a ser muito agressivo e meio que estimular a agressividade. Eu não lembro o que ele falou exatamente, mas eu lembro que tipo, no dia seguinte os canais maiores decidiram retirar os jornalistas de lá, o que eu achei que foi uma das coisas mais bizarras que aconteceu na democracia brasileira dos últimos anos. Tá porque não é democrático, né? Você pensar, não vamos trabalhar, porque ele não tá dando, né? Uma sequência de eventos antidemocráticos que acabou se tornando só mais um, como tudo que aconteceu no Brasil, isso acabou se tornando só mais uma parada que tipo, tirou o jornalista porque é fraco, porque quis, porque tá vendo? Eu tinha razão. Eles têm medo do quê, tá ligado? E essa retroalimentação entre o público dele, entre o bolsonarismo, né, que tipo, nega a realidade, cara, é uma coisa bizarra, mano. Tipo... É bem maluco, que é isso que eu falei, né? Não é um mérito de agora, né? Você ter esse embate, críticas, isso sempre existiu e acho que é normal e saudável que continue existindo crítica ao jornalismo, crítica aos veículos de imprensa, porque não é perfeito, a gente sabe, são empresas e assim vai. Mas assim, a gente está trabalhando numa esfera um pouco mais profunda, que é uma esfera negacionista mesmo, então é muito complicado, né? E são coisas assim que a gente nunca pensou que fosse acontecer, do tipo isso, ter que tomar uma decisão de não vamos ficar posicionados fisicamente na saída do Palácio do Planalto, porque pode ser perigoso, foi uma questão. E tantas outras, né? Eu estava falando essa questão de que eu vejo, porque eu trabalho diretamente com internet na Folha, eu fico no site, no Hard News ali. E o quanto também as redes sociais, elas são um veículo muito importante no sentido de aproximar os jornais dos leitores, os políticos de seus eleitores. Eu acho isso muito bom, muito importante, mas também é muito agressivo, assim. Eu passei um tempo que eu trabalhei com mídias sociais no jornal, assim, que eu passava horas tendo que receber, assim, os comentários mais esdrúxulos vindos pelas redes sociais, assim, de uma pessoa que acorda, pega o seu celular, loga, entra lá, que ninguém tá te obrigando a ler nada, ninguém te mandou assinar nenhum jornal, ninguém te mandou seguir nenhuma rede social. Você assina, você segue, você se loga com o seu login de assinante para entrar lá e falar, olá, você é um grande filho da puta, isso, ladeira abaixo, que não vale a pena a gente falar essas coisas aqui. Então eu falei, a que ponto a gente chega, né? Porque não é um debate, isso não é um debate. Debate é você ser crítico, é você, enfim, apontar contradições, isso é um debate. Você acordar do seu dia, lugar para ir falar coisas que a gente não pode ler aqui porque eu tenho que moderar,
né? Não faz sentido. Então é muito louco, né? Isso tudo acontecendo assim. Eu tava pensando uma coisa aqui, não agora, né, mas durante o dia, pensando nesse nosso bate-papo de hoje, sobre o papel da imprensa há alguns anos atrás, tá ligado? Especialmente no cenário da Dilma, no episódio da Dilma. Tanto na Uhum. eleição até o impeachment. E como essa mesma imprensa já vinha cumprindo um papel anterior ali, que quando o governo do PT começou a bater de frente com a imprensa, eu como cidadão, eu falei, pô, a imprensa tá foda mesmo, porque os caras, tipo, Sim, parece que perderam o limite, tá ligado? sim, eu lembro na semana ali do impeachment, enfim, picharam lá a porta do jornal, e é isso, né? E de fato tinha que teve manifestação, jogaram bombas de gás lacrimogêneo lá perto, mas é isso, e tem que acontecer, né? Porque é isso, as pessoas têm que se posicionar, não tem que concordar, né? O que está sendo feito, Sim. eu acho. Então, mas Mas assim, o que eu penso vai um pouco mais além, no sentido de que não seria meio que tá colhendo um pouco do que plantou? É uma então, pergunta válida ou eu tô sendo. Não tá faltando empatia da minha parte? não, acho que não tá faltando empatia. Eu acho que isso vai muito assim, é muito do ângulo, né? Se você perguntar para eu não tô ali no fronte de política, né? Eu fico no Uhum. Hard News, mas eu não tô em Brasília. Se você perguntar para um jornalista que tá no front e falar, você não tá colhendo o que você plantou, você não plantou essa sementinha para isso acontecer, ele vai falar, eu tô fazendo o meu papel que eu tive que sempre ser crítico, né? Então, Uhum. assim, mas eu acho que tudo há erros, tentativas e erros, né? A gente vê, enfim, no início da ditadura, a própria Folha de São Paulo, lá na década de 60, chamou a ditadura de dita branda, e depois disso ela Uhum. se desculpou e falou, não, acho que não era bem assim, né? Então, assim, veículos de imprensa também erram, com certeza. São pessoas, são empresas, em primeiro lugar, em segundo lugar, são pessoas, e eu acho que pela ótica do leitor, a gente recebe muito esse feedback, tá colhendo um pouco do que plantou, ou tá colhendo exatamente o que plantou, né? Mas Eu acho que tem uma coisa melhor até do que colher o que plantou, que fica muito julgador, né? Tipo, e tal. 880, né? É uma parada assim, mas É, assim, mais no sentido de que a imprensa teve um papel fundamental na eleição do Bolsonaro, que é o grande marco do que tá fudido agora o país, tá ligado? uhum, A imprensa teve um. Aí eu não sei, né? Eu tô falando como um cidadão. Aí a uhum. sua opinião pode diferir completamente, assim. Sim, minha opinião como cidadã também, não tô representando aqui. É, porque, assim, cumpriu um papel nessa parada. Você acha que não? Assim, como você vê essa parte? Tem, com certeza. Eu acho que não tem como dizer que a imprensa não tem um papel nisso, que não influi. Talvez até é o que eu falei, que se você perguntar, até pode falar, não, não foi nesse intuito que isso aconteceu, mas tem total, até assim, com toda certeza isso acaba influenciando, né? E se você for ver até a forma como você trata, vou também puxar um pouquinho antes ali. A eleição do Trump nos Estados Unidos foi tratada pela imprensa até 45 do segundo tempo como, gente, esse cara é um maluco, ele nem vai ganhar, olha que engraçado que ele tá Sim. falando, hahaha. Isso é uma coisa que, aí eu já posso falar um pouco da minha vivência. Diversas vezes, quando chegava, o Bolsonaro falou isso, ele falou essas palavras, ele falou essa frase. Tantas vezes a gente parou e se perguntou, falou, mas a gente vai noticiar isso? A gente não tá dando palco para isso? Não é isso exatamente que eles querem? Né? Então, também, falando agora um pouco do nosso lado como profissional, Uhum. a gente vive também num eterno limite ali, né? Porque é diferentemente do Zé Irineu chegar e falar: seu bosta, toma no cu aí e não enche meu saco. É o Zé Uhum. Irineu. Um representante de Estado, o maior representante de Estado, né? Um líder máximo do país, falar isso é uma notícia. Então a gente não pode fingir que não ouve, viu? Uhum. Só que a gente vai lá e noticia isso. E daí isso vira uma cortina de fumaça e esconde X outras coisas que estão acontecendo por fora. Então é muito complicado também, né? Não, nessa parte eu Porque entendo completamente, cara. é, Tipo, tem um seriado que eu acho que é o Contos de Aia, The Handmaid's Handmaid's Tale, Tale, sim. que eles mostram exatamente, tipo, essa passagem de como esse fascismo chegou ao poder, né? Eu não quero desgastar a palavra fascismo, mas Sim, no sim. caso do seriado era o fascismo, né? Aqui Sim, total. não tá dando passos largos ainda, né?
E eles mostram essa transição, tá ligado? Tipo, de como a sociedade como um todo, e aí eu acho que o jornalismo, ele não tá diferente de nenhum ser humano, de nenhuma atividade exercida por um ser humano, Hum, que lidou com uma escalada de uma parada que a gente só tá, eu digo a gente enquanto nação, né? Só tá começando a compreender isso agora, cara. sim, sim. Não, com certeza. Eu acho que não tem. E é isso, não dá para separar e falar que não tem, não influenciou, não tem papel. Eu acho que sim, que tá. É, Eu acho que o papel maior, assim, tipo, o que eu vejo foi mais ou menos ali por 2012, 14, quando tu pegava a capa da Veja, toda semana tinha uma notícia, tipo, assim, devastadora sobre o país, tá ligado? E sim. eu lembro disso como um fato de uma parada que eu morava no Ipiranga, ali em São Paulo. Tipo, um bairro bem localizado. Sim, mano, de hoje em dia todo mundo era Aécio naquela época e virou Bolsonaro agora. Essa É, demografia aí, tá ligado? é. É, E a padaria era de um dono coxinhaço, assim. E o cara fazia questão de vender Veja lá dentro, tá ligado? E Uhum. você via a galera entrando e comprando, e ele estimulando as pessoas a comprarem a Veja. Tipo, mano, é uma coisa que eu, como ser humano, naquela época eu me questionei, assim, tipo, o quanto a imprensa é um quarto poder dentro do país. É, sim. E eu vou te falar de outros exemplos E também, que, não por exemplo. necessariamente a imprensa, desculpa te interromper só para Não, concluir o claro. pensamento, Uhum. não necessariamente a imprensa e não necessariamente o jornalista, né, como profissão, Uhum. mas o quanto o capital na mão de alguém que tem acesso para fazer as coisas pode, tipo, Com certeza. Pode sim, pode influenciar, pode inclusive desvirtuar e fazer sua própria narrativa. Acho que isso, com certeza. E eu vejo hoje, falando também, tô falando aqui de Mariana Pessoa, não tô falando uhum, representando nada nem ninguém. E o quanto também a gente vê uma cobertura. Hoje eu consigo analisar criticamente, comparar, graças a Deus eu consigo, porque quer dizer que eu tô evoluindo, né? A cobertura que as capas, inclusive, não só falando de manchete, de texto e de título, mas de foto, né? Que se dava, por exemplo, da Dilma, o quanto tinha de machismo naquilo também, que assim, a uhum, gente nunca, até hoje, a gente não estampa o Bolsonaro lá com uma feição tão louca quanto você. Teve uma capa que acho que foi da Isto É, se não me engano, da Dilma, tipo, ela enlouqueceu. E isso é muito machista, porque a mulher é sempre histérica. sim, Né? Então sim, são questões assim que sim, que vieram da imprensa e tá tudo muito arraigado ali. E hoje eu consigo olhar aquilo e falar, meu Deus, olha onde a gente estava inserido, a gente às vezes acaba atropelado ali no dia a dia. É notícia, isso sim, aconteceu, tem que dar logo não sei o quê, e olha de que forma isso foi colocado, né? Eu não tô falando aqui de se estava certo, se estava errado, eu tô falando de, assim, de semiótica, né? De você olhar aquilo e falar, isso jamais iam ter colocado um homem, outro qualquer que fosse dessa forma. E foi a imprensa que colocou assim, né? Então é. uma pergunta mais difícil, assim, tipo, mas não é uma pergunta de entrevista, até porque não é uma entrevista. Ha, pegadinha. Não, mas foi uma pergunta que me veio na cabeça agora, é tipo meio ovo ou galinha, tá ligado? Tipo, quem veio primeiro? Não tem uma resposta. Só pra, tipo, a gente brincar com o pensamento aqui. O que veio primeiro, assim, a imprensa acomodou o espírito, o inconsciente, o consciente coletivo ali de machismo, porque eu lembro de algumas figuras, por exemplo, quando botaram a Dilma de perna aberta no bagulho de gasolina, tá ligado? E aí você abria o negócio, era só a perna de uma aberta e o cara enfiava a mangueira lá. Até o ponto, tipo, de o estádio mandar ela tomar no cu. O quanto a imprensa absorveu isso da população, ou o quanto a população fez isso porque a imprensa deu liberdade. Não, acho que tem as duas coisas. E eu acho que eu vou falar um pouco de imprensa, de empresas, né? Não falar de Aham. imprensa, de empresas. Acho que isso Tá, se melhor, reflete, melhor, bem é, melhor. isso se reflete muito das estruturas, né? Porque hoje, eu até comentei com você um dia que a gente estava conversando, eu falei, hoje se discute, a gente está buscando correr atrás de coisas que a gente não devia nem estar tendo que correr atrás, avisava mais disso, de tentar diversificar e de olhar as coisas de outra forma. E, por exemplo, tem várias iniciativas. Eu vou começar a falar, misturar alguns assuntos, mas eu acho que Uhum. o que eu estou querendo falar aqui de quanto isso é estrutural na empresa, empresas, no capitalismo e tudo mais, refletem nisso. A gente né, tá falando, olha que legal, agora surgindo né, trainees para negros, que eu acho super válido, mas a gente fala, e quem que tá lá no topo, né? Quem que tá na ponta? Essas pessoas são quem ainda? São homens brancos, héteros, cis, de terno, né? Então, provavelmente, você falar, isso tá retroalimentando quem? A gente está refletindo o que a população pensa um pouco também, porque é só ver, 50 e tantos por cento
que votaram, né, para isso estar acontecendo agora. Aham. Mas quem são as pessoas que estão tomando decisão dentro desses locais? E isso está mudando só agora. Então, o que eu estava querendo te dizer de que hoje a gente tem essa cobertura, a gente consegue analisar criticamente o que a gente fez, falando de uma mulher, falando de uma pessoa negra, porque agora a gente está parando para agora, em 2021, 2020, desde o ano passado, para olhar e falar como é que a gente vai apontar que isso não é legal se a gente não, se só tem um homem branco, cis, hétero de 45 anos decidindo aqui dentro. Então, acho que isso é muito estrutural, inclusive, né? Reflete, sim, um pouco do que a população pensa, porque uma coisa também que eu acho muito importante falar e que eu tento, que é extremamente difícil, eu acho que para mim é o mais difícil, é a gente tentar pensar fora da bolha. Uhum. Porque a bolha é muito cômoda. Eu adoro ficar na bolha. Eu adoro ficar na bolha Tamo de junto. jornalistas, Sim. das pessoas que convivem comigo, que têm a mente aberta, que não têm preconceitos, ou tem, porque todos temos, mas que tentam, né, passar sobre isso. Só que a bolha, tipo, a minha bolha especificamente, é muito pequena. Isso não reflete a sociedade. Então eu tento, é muito difícil esse exercício, é um Cara, exercício você tem diário. essa noção? Diário. Deixa eu até colocar que estava acabando minha bateria, eu esqueci de ligar aqui. Tá, É um exercício diário que eu tento fazer e é extremamente difícil, de tentar pensar fora da bolha, ou pelo menos entender por que as pessoas estão pensando assim. Sim. Né? Porque não é possível que a gente pegue a metade da população do país e perde a fé e põe no lixo. O que está acontecendo, né? Então, isso tudo reflete muito. Então, acho que a imprensa, as empresas refletem isso, esse fora da bolha que às vezes a gente não consegue ter percepção, porque é muito cômodo ficar dentro da nossa bolha, ouvir o que a gente quer ouvir, ou falar com pessoas que entendem o que a gente está falando. Mas também muito porque é estrutural, né? E isso é só você ver de todas as empresas. Quem são as pessoas que tomam decisão? Quem são os líderes? São pessoas que pensam de algum jeito, que são de algum jeito. E isso reflete no que vai acontecer no fim, na ponta. Cara, Né? sobra energia, tipo, pra continuar batalhando, remando contra, cara? Tipo, porque assim, é foda, porque eu lembro que eu tava vendo esses dias, mas foi uma parada que foi uma. Sabe um estalo que você pega, assim, que é muito parecido com o que você tá me falando agora? Tipo, eu dei uma olhada a parada do Congresso, eu falei, mano, só homem branco na parada, velho. Tipo, Só. eu não voto, já tem um tempo já que eu não voto, que eu desencanei de votar. Tipo, Uhum. um ato político, assim, né? Tipo, não vou participar dessa parada. Mas sabe de você constatar isso em 2021? Puta, dá um desânimo, cara, não dá não? Dá um desânimo. Porque é um negócio de formiguinha, assim, que parece que não vai chegar, né? E assim, a Pelo menos não gente. na nossa geração, né? Não vai. E é muito assim, louco o quanto a gente tá aquém de muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem falado muito agora, graças a Deus, né? A gente tá falando de racismo, a gente tá tentando reestruturar as redações. Eu tô falando de redação Uhum. porque isso vários jornais estão tentando e ainda tá super incipiente, super incipiente. É tipo, quase um nada dentro de tudo que tem que ser mudado. Mas se você for pensar, nem de capacitismo, a gente não fala de capacitismo, que é preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, assim, a gente está aquém de 1 milhão de coisas Uhum. estruturalmente. Então é muito difícil, cara. Como que você vai tomar uma decisão de noticiar um negócio, de pôr um título ali que não seja isso, que não seja aquilo, se a pessoa que está fazendo aquilo, que toma aquela decisão, ela não está inserida naquela bolha, ela não consegue pensar além da bolha dela. Então é super complicado e eu acho que muito do que a gente está vivendo na minha opinião pessoal, que a gente está falando das nossas opiniões pessoais aqui, é tudo muito reflexo de essa merda estrutural toda que a gente vive, essa sociedade, porque o racismo estrutural, o preconceito é estrutural, as pessoas elas não são ensinadas, a gente não tem aula sobre política na escola, a gente não tem consciência política. Né? E daí você chega, daí esse menino tá lá com 17, 18 anos e você cobra dele, entende? Então Sim, é eu muito entendo isso difícil. perfeitamente. Então, nessa parte, nesse ponto, eu me sinto remando contra a maré do tipo, sabe, essas questões sociais todas eu falo, eu não sei se a gente vai chegar em algum lugar. A gente tem que ter esperança que sim, senão não faz sentido, né? Sim. Mas para mim é uma coisa muito latente, assim, porque é uma coisa que dói muito em mim. Enfim, eu faço trabalho voluntário também, não sei se eu comentei, há bastante tempo já. Eu vi no Com, seu Insta, Anjos do Bem, das né? ruas, Anjos das Anjos das Ruas. Ruas. E então, cara, eu tô toda semana ali e eu falo, não é possível que a gente não vai conseguir mudar isso, sabe?
que essas pessoas vão continuar ali, marginalizadas, e é muito difícil, assim, é uma coisa estrutural muito forte, que isso acho que se reflete muito, assim, na sociedade, nas empresas, na forma como as famílias são estruturadas, e é bem complicado, assim, eu acho que a gente não pode desistir, ou pelo menos de tentar ser melhor, né, acho que a gente não vai corrigir nada ainda, mas pelo menos conseguir, sei lá, né, melhorar, evoluir um pouquinho. Pelo menos hoje a gente eu tava conversando isso hoje com meu marido, que o canal Viva Uhum. vai reprisar a novela Da Cor do Pecado. E como que a gente assistiu uma novela em 2000 e sei lá o quê, 2005, Por aí. e achou normal um título desse, uma novela com essa temática, e tudo bem, olha que bonita Thaís Araújo. Sim, a celebração da beleza da mulher negra, né? Da beleza da cor do pecado, É, gente. Tipo, tipo, hoje você olha e fala. Tá fazendo o que mais uma vez? Tá colocando a mulher negra como um símbolo sexual, né? E a gente achasse. Eu achei isso, tudo bem, eu era mais nova, mas eu achei isso ok, eu achei bonita a a novela. sociedade achou, né? Todo mundo. Então, assim, pelo menos quando eu É. vejo isso, e eu vejo que Pelo hoje. menos a sociedade caucasiana, né? Exato, assim, eu tô falando pela minha sociedade, Sim. exatamente. Aham. Pelo menos quando eu leio isso e eu falo, ai, que vergonha, eu não quero. Eu falo que bom, acho que pelo menos algo tá melhorando, porque, né, a gente consegue pelo menos ver isso e falar, não, não é legal, não faz mais sentido. Mas é uma coisa que é difícil e que a gente tem que ficar ali na linha para não retroceder, né? Que parece que você dá um passinho para frente e dá dois para trás, então é Ô difícil. Mari, deixa eu te Você pode falar interromper. muito mais, né, disso do que eu, inclusive. Não, não, o papo tá maravilhoso. Eu só vou te interromper por um minutinho. Porque assim, eu sei que é uma forma sua de se expressar e isso é o que de mais maravilhoso eu acho que eu consigo fazer no podcast, que é quando as pessoas vêm e se expressam e falam sobre, tipo, maravilhoso. Só vou te pedir pra você se conter um pouquinho na fita de bater na mesa, porque tá tipo Fazendo voltando, som. tá voltando bastante. Fechou, por favor. Essa parada Parei. aí. Vou fazer assim, ó. O Dois mínimo passinhos possível. para trás. Aí, pronto. Agora eu não fico. Não, mas Por eu acho. favor, me avisa, se não atrapalha e a Tá, gente não tá beleza. percebendo. Mas eu acho fenomenal isso, tá ligado? Porque, tipo, pô, significa que você tá aqui de verdade, tá trocando ideia e, tipo, é isso, é sobre isso, tá ligado? Eu odeio essa frase, acabei falando sem querer. É sobre isso, né? As pessoas falam isso pra caralho atualmente. Não, tranquilo. Mas é sobre poder trocar ideia mesmo e se expressar. E, tipo, Uhum, porra, seja uhum. bem-vinda e volte muitas vezes, mano. Mas Irei. voltando nessa fita dessa parada da percepção da sociedade, né, mano? É foda. Eu não sei, é muito louco essa conversa, porque eu não sei. Eu já tive essa conversa com a Maísa algumas vezes. Mas eu não sei realmente o que uma pessoa caucasiana sente quando ela Uhum. vê que a parada tem tipo 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, que seja. Eu acho que deve ser realmente muito difícil, tá ligado? Porque uma vez que você percebe que há um problema e que você faz parte do problema, o que só resta, o que eu penso, isso para qualquer problema. Você percebeu um problema na sua Uhum. vida, você percebeu que você faz parte dele. A partir disso, para você solucionar, só resta ação, tá ligado? Exato, exato. Porque não, o Ou que foi feito e não já adianta falar que era. não foi, não Ou você adianta também tentar pode também justificar. chutar o balde pro alto também e falar, mano, que se foda também, eu não vou resolver porra nenhuma, eu vou ficar no meu canto aqui, e, tipo, já era também, tá É, ligado? não, então. Mariana, eu sou do tipo, não tem como justificar, é pedir de perdão, é entender, estudar e, tipo, e não reproduzir, né? Eu tô falando comigo, né? Uhum. Pela pessoa cá representada, branca, loira de classe média que sou, eu tento isso, eu tenho inúmeros erros e eu apenas me desculpo e falo, preciso estudar. Ponto. Eu vou estudo e tento não reproduzir mais, né? Mas isso também ainda é uma. Até isso, eu discuto muito isso num grupo de amigos jornalistas que a gente tem, Uhum. jornalistas brancos e negros do jornal, e o quanto isso também é uma bolha, né? Porque às vezes eu paro e, tipo, isso, eu vejo que nem a notícia não era, vai voltar a novela. Graças a Deus a notícia era, vai voltar a novela com uma tarja. Gente, isso eles vão colocar uma tarja. Essa novela reproduz pensamentos da época que não condizem mais atualmente. Pô, Então a tipo, notícia era essa. Eu já falei, que bom que pelo menos a gente tá falando, menos tá mal. tentando dar um passo para frente. E a gente tava discutindo isso. Mas até esse tipo de percepção é uma bolha. Porque se você sair. É triste falar isso, mas eu Uhum. vejo isso muito com realidade. Se você sair do círculo aqui da gente, né, de pessoas de classe média, tô falando então do meu ciclo de pessoas brancas, Uhum. estudadas, né, é,
e você falar, ah, não, mas é óbvio que não dá mais para reproduzir esse tipo de novela. É triste, porque se você conversar com uma pessoa, com a minha mãe, ela não vai entender. Ela vai falar, qual o Uhum. problema? Né? E, então é bem complicado, assim, é estrutural, né? É bem. Às vezes eu tenho um pouco. Às vezes sou bem esperançosa de que as coisas estão mudando, às vezes eu sou bem cética, do tipo, não tem muito o que fazer, sabe? É, eu entendo essa balança, porque eu também fico, tipo, nela pra cacete, assim, sobre as atitudes que eu tomo no dia a dia, tá ligado? Tipo, Uhum. às vezes tá com pessoas mais velhas e, puta, eventualmente o assunto cai na política, eu também não me aguento, eu sou daqueles que você me conheceu dessa forma, eu não me aguento, mano, eu não me aguento de verdade, eu não me aguento, tá ligado? E aí eu preciso ir pra essas conversas, e aí depois, tipo, cara, você fala, mano, mas tipo, puta, até que ponto vale a pena, até que ponto deixa como tá ligado? E eu tenho Uhum, uhum. percebido uma parada que você tem falado bastante aqui, que você tem falado duas coisas importantes. A bolha e a estrutura, tá ligado? Sim. Eu tava viajando aqui enquanto você tava falando, não viajando, assim, concatenando o assunto, Não, né? pensando, Isso. tendo insights. Isso. E eu sempre volto ali para 2013, 2014, que foi quando o assunto do machismo, do racismo, da homofobia se ampliaram. Ao mesmo tempo que naquela época já estava sendo dito sobre bolha, tá ligado? Tipo, saia da sua Uhum. bolha, tipo, mano, é uma das coisas mais perigosas que a humanidade está enfrentando. Eu lembro de ler artigos alarmantes sobre a bolha da internet. Isso. E eu conversei com algumas pessoas ao meu redor, tipo assim, ninguém pareceu ligar muito, tá ligado? E eu fui uma pessoa que eu falei, mano, eu vou sair, eu não vou ficar na bolha. Então eu Uhum. sempre fiz uma questão, tipo, de expandir o meu horizonte, que acho que imagino seja uma coisa que você tenha feito, tá ligado? É, Eu acho a que gente tenta, isso, né? eu acho que isso já é um passo importante, cara. Às vezes eu me conforto um pouco nessa ideia. Não, é isso. A gente não. Às vezes eu falei, às vezes eu sou cética, mas eu tento sempre pensar assim também, me confortar nessa ideia de que é um passo importante, que senão a gente de nada tá adiantando, né? Eu me pego pensando muito nisso, falando um pouquinho, porque do meu projeto, enfim, não é do meu projeto, do trabalho Uhum. voluntário que eu faço, né? E diversas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas basicamente o que que eu faço, né, pra quem me conhece? Eu levo comida pra quem tá na rua, já há 3 anos, 4, sei lá. E não paramos na pandemia, estamos continuando aí. E as pessoas me perguntam, mas isso daí é puro assistencialismo, não vai adiantar em nada. Mas assim, é tão superficial você falar isso também, né? Você É tá isso que eu. louco, mano, mas esse argumento é muito imbecil. Vai falar que é isso pra quem tá recebendo prato de comida, cara. E assim, e de receber esse prato de comida, eu já consegui entender tão melhor tudo que acontece lá, né? De estar Uhum. lá toda semana. E é isso que às vezes eu sinto que falta um pouco, agora falando, né? Você falou do nosso papel, de pessoas privilegiadas que querem ser melhores. Falta a gente também entender qual que é a real, o que que acontece, porque mesmo você lendo, você fala, não, sou super informada, eu leio de tudo, mas, cara, você não vive essa realidade, né? Tipo, eu nunca vou entender o que que é o racismo, né? Nunca vou sofrer racismo. Talvez eu entenda e sofra um pouco, porque o meu sobrinho é negro, e quando ele ainda é um nenê, mas quando ele começar a sofrer racismo, porque ele vai, óbvio Sim, que ele vai, sim. ainda mais inserido onde ele tá, que ele vai crescer aí numa família de classe média, vai estudar em colégio particular, mas ele hoje na creche, eu acho que ele é a única criança negra na creche, né? Então, assim, então vai acontecer, talvez eu me dou um pouquinho e entenda um pouco melhor, mas eu nunca vou entender, né? Cara, Então, minha cara, você porta, tem que sair aliás, da minha porta sua. vai estar sempre aberta pra essa criança, cara, porque eu conheci, né, tipo, um amor de criança lá e Sim, tal. sim. E crescer no mundo de branco é um troço que, tipo, é difícil de entender. Até você perceber que você é negro, mano, puta, às vezes, sei lá, alguns demoram 10 anos, outros demoram 20, alguns demoram Demora, porque 60. o ambiente embranquece, né? O ambiente Sim, embranquece sim, totalmente, ou sim. enegrece, né? Dependendo. É muito maluco isso. Eu falo isso porque tem um. É engraçado, tem um repórter do jornal que ele é negro, de pele clara, assim, mas ele é negro. E é muito doido, porque ele, dentro do jornal, quando a gente fez o censo e ele se. Deixa eu só cancelar aqui que meu computador tá querendo fazer uma instalação de atualização. Pronto, cancelei. Beleza. Agora não. Quando fizeram um censo lá e perguntaram, e ele falou que é negro, teve gente que falou: Imagina, você é negro?
Então, lá dentro do jornal, como uma Eu pessoa passei por essa intelectual parada aí já, mas eu passei no censo também, do IBGE mesmo. que doido. A mulher foi lá, tipo assim, etnia branco, né? Eu falei, moça, mas tipo, Oi, né? não, não, não. Então pardo, eu falei, piorou bastante. Tipo, não existe, né? Aí eu não sei, assim, até hoje eu tenho dúvida do que ela colocou, tá ligado? Porque ela Uhum, ficou tipo assim, nossa, mas como você quer se declarar como um negro? Ela chegou a fazer essa pergunta. Mas né? eu acho que eu entendo essa parada, porque quando você tá num ambiente majoritariamente caucasiano, você tende a ver as pessoas como caucasianas. Sim, total. Por isso que teve gente lá que falou, não, mas como assim? E ele sempre conta essa história. Ele é um amigo pessoal meu de muitos anos, por isso que eu tô falando, Uhum, ele não ficaria bravo de eu contar. A gente se conhece já há 15 anos. Só que no Uber, ou dirigindo, ele é parado e tem que mostrar o documento para provar que o carro é exatamente. dele. Então, olha que maluco, Exatamente. porque ele sai da Zona Leste. Então, lá na Zona Leste dirigindo, ele é parado. Quando ele chega no centro, entra no jornal e liga o computador para escrever um texto, ele é branco. Olha que doido isso, né? Eu Tipo, já passei por essa parada, acontece. é, Por isso que eu falei, tipo, quando você quer ser uma sociedade branca, o barato é louco, mano. Porque é muito dividido. Eu acho que talvez seja essa consciência que nós, enquanto brasileiros, ainda não adquirimos, tá ligado? Tipo, é, é muito dividido e a gente acostumou com essa divisão como uma sim, sim, coisa, tipo, que a gente nem passa pela história da escravidão pra entender essa parada, né? Tipo, a sim. escravidão já acabou, isso aí deixa. Essa coisa da história, né? Livro de história. O que eu percebo no caucasiano, especialmente aquele que não quer sair da bolha, que é o seu caso, é quando o papo é racismo, e a mesma coisa que eu percebo, eu consigo perceber isso porque eu consigo perceber isso em mim como homem quando o papo é feminismo, tá ligado? Uhum, uhum. Machismo, no caso, né? O fascismo, isso. Isso. É uma certa vergonha de, tipo assim, você preferir falar, cara, não vamos falar sobre isso porque eu já estou muito magoado por ter gostado da novela. Então eu nem quero falar sobre a novela agora, tá ligado? Porque a Uhum, pessoa se uhum. sente. Faz sentido? Eu acho que pode fazer. Eu tento não ter essa postura. É isso que eu te Sim. falei, acabei de falar. Eu falei, cara, eu Por isso que eu falei que assisti você aquilo não lá e vale. achava legal, mano. Sim. Como assim, né? Então hoje eu vejo. E isso, pelo contrário, eu fico. Sei lá, ficar feliz parece que eu tô jogando confete, não é a melhor. Mas assim, eu fico Não, acho que ficar um feliz é pouco da hora aliviada mesmo. de eu entender que eu estou entendendo isso. Já é um passo pra mim, entende? Mas eu Como acho que a pessoa. felicidade eu acho justa, porque, tipo assim, você olhar e falar, cara, eu tô conseguindo dar um passo pra frente, é motivo de Num felicidade. ambiente que as pessoas É, que estão ao meu redor não eu, exato. eu, eu tenho, sei lá, eu estudei com duas pessoas negras, eu trabalho com mais três, tipo, olha que doido, né? Que bizarro. Então eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, porque ninguém tá ali para ser o wiki preto e ficar me ensinando. Tipo, mas Exato. entendeu? Mas Mas aí, não, mas aí eu gosto desse papel de Wiki Preto, cara. Eu acho da hora. Eu acho da hora. não, eu adoro quando tem um wiki preto para me ensinar, porque é assim que eu tô Eu aprendendo, não, mas aliás, é a eu não primeira vez que eu gosto de ouvi esse termo. É a primeira vez que eu ouvi esse termo. É, mas eu não gosto de imputar o papel, porque também isso é terrível, né? Que nem eu vou levar a trazer para assuntos cotidianos só para deixar mais leve. Aí o pessoal lá nesse grupo que eu falei que eu tenho, falando de Big Brother. Uhum. Ah, daí sempre chega um branco e pergunta: o que vocês acharam da Lumena, que era participante negra? Por que que tem que perguntar para uma pessoa negra o que ela achou? Sabe? Isso é racismo também, cara. E isso é uma coisa Ah, estrutural. mas. Ah, Não, eu acho, mas eu acho não. importante. Eu acho um passo que tem que ser dado, Não, porque, se por você. exemplo, Assim, ó, peraí. Se você chega desavisado na parada, tá ligado? sei. Tipo. E pergunta, tipo, só porque você viu o primeiro preto na sua frente, aí eu Tá, acho sei. que, tipo, Acho que mano, se vai você tomar no tem uma seu cu, tá abertura pra ligado? isso, Eu tá. me dou o direito de falar, vai tomar no seu cu, tá ligado? Tipo, pá, Aham. sai andando. É... Mas se for numa questão, tipo, como você, uma pessoa que. Cara, você tem um puta nome aqui, e o assunto chegou nisso, né? Não é que você forçou o assunto pra chegar lá. Sim, sim. Então é suave. Aí nesse ponto eu acho da hora ser o Wiki Preto, mano. Eu vou É. colocar no Instagram. Escritor e Wiki Preto, mano. Estou Ó, aqui eu para fico. trocar ideia. Então tá bom. Então, se você se sente confortável com isso, é bom que eu vou te perguntar sempre, porque pra mim é muito importante poder trocar essas ideias, né? Pra gente Porque progredir. se for, vou cunhar esse termo em cima, cunhar mais um termo em cima desse novo que eu ouvi. A Maísa é minha wiki mulher, tá ligado? É, é.
Isso é Porque importante, né? É tem importante. várias coisas que eu falo, É, mano, Maísa, tipo, pá, não sei o quê. E assim, minhas dúvidas não são dúvidas primárias também, né? Tipo, tem essa parada. sim, Eu sim. faço a minha lição de casa antes de. Uhum. Mas Mas é isso, mas eu esse acho diálogo é que importante, porque assim, é, eu tenho um bagulho que eu falo sempre, assim, que é tipo. Mano, o racismo foi inventado pelo caucasiano. Truta, vocês que se resolvam, mano. Eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Vocês só vão. Algum vai estar arriscado a tomar um socão na cara qualquer dia. sim, Mas sim. é só. Faz parte do jogo, isso aí não dá nada, tá ligado? Eu vou chamar um pouco o chat aqui. É, Tem duas perguntas aqui do Vitor. Ô Vitor, satisfação mesmo você estar aqui com a gente hoje, mano. Fiquei de te dar um salve e não te dei, irmão, mas a gente já se fala na sequência. Aí ele fez uma pergunta aqui: vocês acham que o racismo está diminuindo? É a primeira pergunta dele. Eu. acho que você pode começar, Zé. Você primeiro, por favor. Não, eu vou fazer primeiras damas. Ai, mentira, não. É, pronto, né? Mentira, não, não, Não não, vamos não. ser nem racista nem machista. É, Ah, meu Deus, não vamos sair do lugar. foi só, foi só pra tornar mais leve a piadinha. Cara, eu acho que tem dois pontos de vista sobre isso, pensando racionalmente, tem dois pontos de vista. Ah, hoje em dia o negro vota, há 60 anos atrás, 80 anos atrás, o negro não votava. Aí, tipo, você fala, mano, mas eu voto adianta pra quê? Né? Eu acho que o racismo não tá diminuindo, ele tá se transformando, tá ligado? Porque os negros continuam à margem da sociedade como foi pós-escravidão. Então são 500 anos de margem à sociedade, tá ligado? E na sua Uhum. experiência como mulher, como caucasiana, tipo, o que você acha sobre isso? Eu acho, exato, eu não consigo realmente dizer se tá acabando. Eu imagino que não, porque eu não sofro racismo, mas eu vejo que as pessoas continuam sofrendo. Então, o que eu diria superficialmente eu acho que não tá acabando. O que eu diria como branca, eu acho que a gente pelo menos está discutindo e está começando a naturalizar as coisas e entender que isso é, enfim, é bizarro, que foi um erro gigantesco, que não tem nem como passar pano, nem como voltar atrás, mas que a gente não pode reproduzir. Isso acho que para a sociedade branca é importante isso estar sendo discutido, porque até então isso nem era discutido. Então, assim, era uma grande pá de caldo, tipo, não tem o que fazer, vai ser assim para sempre. Eu acho importante, como eu falo, para minha vivência, isso. Eu olhar hoje uma novela dessa e achar bizarro, eu já acho que é ufa, que bom que eu tô achando bizarro. Pelo menos alguma coisa tá mudando. Porque isso não pingou na minha cabeça sozinho. Alguém falou, que falou com outra pessoa, que trocou uma ideia. Eu acho muito legal isso, por exemplo. A gente tem um grupo que partiu de nossa iniciativa, não foi imposto, ninguém pediu, de juntar a galera e vamos trocar uma ideia, porque eu e mais fulano e mais ciclano a gente quer entender e vocês precisam falar e a gente fica trocando ideia de coisas que acontecem. Então, acho que são Uhum. passinhos mega de formiguinha, mas que são importantes. Não acho que acabou. Não acho porque não sofro. Vejo pelos meus amigos e pelo que eu leio, pelo que eu tento me informar, que não acabou, muito pelo contrário. Inclusive, até às vezes a gente tem que tomar cuidado para não. Ah, não, mas as coisas estão melhorando porque tá passando um grande pano de tipo, agora a gente fala de racismo, mas e daí? A gente tenta ser antirracista? Não, a gente não tenta, a gente só tá falando sobre isso, então também não adianta muita coisa. Mas acho que as coisas estão melhorando. Vou trazer um pouco pro jornalismo, que eu acho interessante. Em que sentido melhorando só também, né? Quando a gente falar de um veículo de imprensa, a gente procura ser mais diverso. Sim, isso é uma coisa que para mim é uma base bem básica, que vou dar exemplos práticos. Quando eu estava na faculdade, para passar num Ah, não, tema. pera. Dá uma segurada, porque essa é Segura. é a terceira pergunta, essa aí. Diga então, qual é a Você já entrou na terceira? terceira pergunta, é. Aí eu vou. A segunda foi pra mim e a terceira pra você. Tá. Aí, o que podemos fazer para acelerar esse movimento de redução do racismo, se é que esse movimento existe? Mano, eu acho que é uma. O que eu entendo, que eu não sou muito a favor do Estado, eu também não sou ANCAP, né? Mas eu acho que o Estado, como educar através de lei, a lei serve só para reparar um dano que já está sendo causado, tá ligado? Eu não acredito na lei como ela é posta hoje como uma forma de educação. Eu acho que a maior educação que pode vir nessa questão do racismo é de um branco para um branco, mano. Essa foi a conta mais que eu consegui chegar. Tipo, o Vitor que tá aqui conversando com a gente é branco também, é um cara, tipo, mano, Uhum. antes de ser, né, eu acho que antes, aí vem, aqui entre nós eu posso falar que antes da cor da pele vem a questão do ser humano,
Uma vez que você tá exercendo sua humanidade, tipo, dá pra trocar ideia de boa, tá ligado? E o Vitor é um desses caras que exerce a humanidade, tipo, mano, com frequência, tá ligado? Como método, como método de vida. E aí eu acho que é essa questão, porque a gente, pensando a gente como ser humano, a gente só sente uma parada quando o grupo ao nosso redor, ele reprime, tá ligado? E não reprimir Sim. através da violência. Tipo assim, cara, tipo, puta, você desapontou a gente, mano. Se você continuar com esse Uhum. comportamento, tu não pode continuar andando com a gente. Você vai pra outro Sim. grupo, porque aqui não é o Pegou seu mal, lugar. né? Tipo, tá ligado? É só Aham. nesse ponto que a pessoa consegue ou não, se a pessoa for um ser humano, tipo, decente e tal, é nesse Isso, ponto é. que ela vai conseguir rever o conceito dela. Se ela for uma Exato. filha da puta, ela vai falar, mano, vou procurar outro grupo que pensa igual a mim. E aí, acho que minha resposta pra essa parada é essa, mano. Tipo, são brancos educando brancos, tá ligado? Como eu É. acho também que tem a questão de homens educarem homens também. Uhum. Sim, importantíssimo. Tipo, héteros educarem héteros e assim por diante, tá ligado? É, com certeza. E aí vem a pergunta pra tu, que acho que você tinha começado a responder já, Uhum. que é como o jornalismo pode ajudar. É, então, e é isso, né? A gente, então, agora respondendo já o que eu naturalmente acabei começando a falar. A gente tem vindo, né, nessa toada de, tá, como que a gente pode ser mais diverso, né? O basicum, que às vezes as pessoas pensam, que eu também, olha, por isso que eu gosto de falar, que eu também pensava, gente, eu nasci, fui criada numa estrutura racista, machista, rarará, então eu não tinha como eu não pensar assim, então eu tô tentando me desconstruir. O que a gente pensa, passo básico um? Ah, tem que contratar mais gente negra, mais gente homossexual, mais gente transexual. Tem que aumentar a diversidade. Sim, isso é um ponto óbvio. É, tipo, não tem como ser diverso se não tiver diversidade. Isso é fato número um. Mas eu vejo hoje que o jornalismo, principalmente, ele já tem que dar um passo maior, que é. Não, tô, não vou nem falar na questão de lideranças, que isso ainda é um assunto muito mais difícil, que é que tem que ter chefe, tem que ter líder, senão não adianta nada, né? Que a cabeça que manda e desmanda no fim, for branca, Uhum. hétero, não adianta muito. Esse é um ponto ainda mais para frente. Mas o que a gente tem tentado, e agora eu falo isso pelo jornal, da nossa experiência lá, a gente tem hoje uma editoria de diversidade pequenininha, mas que foi criada para tentar pensar isso. Ah, para quê? Para tentar contratar gente negra e não branca? Não. Também, né? Eu queria falar, por exemplo, o processo de trainee era super excludente, porque era um processo que, para você entrar no trainee, você tinha que ter feito as melhores faculdades, falar duas línguas. Se tivesse feito intercâmbio, ótimo. Quem que vai entrar? Uma pessoa branca de classe média alta, né? Sim. Então, isso já foi revisto. Faculdade não é mais um fator decisivo, língua estrangeira não é fator decisivo. Se for precisar, a empresa que pague para essa pessoa aprender uma outra língua e assim vai. Mas mais do que isso, dentro do jornalismo, o que eu sinto muita falta em todos os jornais, eu acho que a gente está começando a correr atrás a passo bem de formiguinha. É tipo, é ir além. Por exemplo, eu amo a Djamila, eu amo que ela seja colunista da Folha, eu aprendo pra caralho com ela, mas a gente precisa ter um colunista negro que fale sobre economia. A gente precisa ter entendeu? Um repórter asiático que não tenha que cobrir mundo, que possa estar fazendo qualquer outra coisa, cobrindo bares, né? Enfim, você entende? Uhum. Isso eu acho Sim, que sim. é muito importante também nessa reestruturação e a gente ainda está bem no comecinho. Falo agora novamente como jornal, a gente está pensando nisso finalmente, mas é muito incipiente ainda, né? Se você pegar, porque é isso, você pega o seu banco de fontes, e não estou falando só de, né, a gente está falando de questões raciais, mas quantos médicos, agora está começando a ter, mas quantos médicos, especialistas, PhD nordestinos, jornais do Sudeste entrevistam? Entende? Então é bem amplo assim o que a gente precisa fazer para isso começar a mudar. Eu acho que a base é importantíssima. Tem que ter treino para negro. Sim, tem gente que é contra, eu sou a favor. Eu, branca, aqui tô falando a minha opinião pessoal. Sou a favor, que eu acho que é uma porta de entrada também. Tem que ter líderes. Ó, Ah, mas não tem a líder. mão na mesa, a mão na mesa. Desculpa, tem que ter Imagina. líderes. Ó, Mas como. põe um pano, mano, Deixa, na mesa. deixa eu segurar meu celular assim, eu não. Pronto. Como é que você vai chegar lá, né? Precisa ter uma porta de entrada. Então, isso também é uma conversa que pode dar muito pano para manga, né? Que tem gente que é contra ter trainees para, enfim, para negros ou para população LGBT, tem gente que é a favor, né? Mas, enfim, nesse sentido de, não adianta só botar no chão de fábrica, precisa ter líder. Daí tem gente que fala, mas para virar um chefe precisa ter entrada. E a gente vai ficar numa conversa aqui infinita.
Mas Eu acho difícil pra cacete, tipo, equilibrar essa parada, porque até que é, ponto também, assim, a gente tem que entender como sociedade que a formação do negro em termos de educação é menor, tá ligado? E aí até que ponto a uhum, responsabilidade da pessoa que detém o capital da empresa de formar um profissional só pra divergir, tipo, só pra ter diversidade dentro da empresa, tá ligado? É uma conta difícil de exato. fechar, mano. Super difícil, então, eu acho super. Eu nem, se você me perguntar, nem consigo te dar uma opinião formada sobre isso. Eu acho Eu- importante. Eu acho que a gente tá tão fodido que qualquer iniciativa é importante. A minha, sim. hoje, assim, sabe? Mas é difícil pra mim. Você falar, você acha certo, errado, eu não consigo te responder agora. Talvez daqui a algum tempo a gente converse de novo e fala, não, agora eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não consigo ter, mas eu acho que a gente contribui muito também agora, como ele perguntou, para que diversidade, para que isso mude no jornalismo. Cara, de fato, para você não para você incluir, você não pode excluir. E tipo, isso se refere a tudo. É isso, cara, você Então, mas sabe uma coisa que eu já pensei sobre essa parada? É questão de RH, a cultura de RH. Porque não é só você mudar, tipo, ah, tá bom, então não vamos pegar alguém que não seja formado, tanto faz, tá sim. ligado? Mas é você entender um perfil psicológico, tipo, da pessoa que você tá contratando e como ela Uhum. pode te atender melhor, tá ligado? Exato, em que ela vai te, né, como ela vai te É, somar e você vê as habilidades dela, né? E é bem isso, é bem louco. Você tá eu falando disso, digo. pode falar. Não, porque não, mas é pra ir. A intenção do podcast é essa, mano. Por isso que Já eu falei do fala. vinho, já vambora, vambora. É, deixa eu só parar pra ler aqui o Uhum. Babuíno. Insight forte esse que o racismo não está diminuindo, apenas se transformando. Cara, já tem alguns anos que eu tenho falado isso, mas eu também sou um cara meio preguiçoso pra falar sobre o assunto. Porque acho que você falou uma frase lá atrás, logo no comecinho, você falou uma frase tipo, cara, meu Deus, ainda a gente tá falando sobre isso, tipo, tem horas que me dá preguiça, tá ligado? Aham, claro. E bacana a visão que o jornalista negro não deve falar apenas sobre negritude, é a velha questão da representatividade. Exato. Eu fui num podcast Papo Preto, que aliás é um coletivo jornalista, coletivo não, uma empresa de jornalismo, Alma Preta. E cara, eu tô acompanhando bastante o trabalho deles depois que eu fui nesse podcast, tô achando do caralho. Uhum. E nesse podcast é um papo preto, são pessoas negras trocando ideia, tá ligado? Mas ele evita lá bastante o papo do racismo. E aí é uma coisa que eu tenho evitado com negros quando eu converso é falar sobre racismo, tá ligado? Uhum. Uhum. Não como uma forma de fingir que nada acontece, mas tipo de falar, Sim, mano, a gente sim. tem mais pra falar além disso, tá É, ligado? é isso. Então, esse é o ponto que o jornal tá agora finalmente está preocupado em fazer, é isso, é de ter diversidade de opiniões, não diversidade. Ah, vamos pôr negro para falar de racismo, vamos pôr gay para falar de homossexualismo. Desculpa, homossexualidade. A gente tá agregar opiniões diferentes, né? E é isso, eu acho que é incluir, né? E acho muito importante para você ser diverso. Você tem que incluir. Ser diverso não é fazer um censo e mostrar, olha, a mão na mesa. Olha que legal, hoje de 30, eu já tirei. Hoje de 30 a 15 são isso, mas isso não é inclusão também, porque esses 15 que estão aí estão fazendo o quê? Estão sendo Exato, ouvidos de que forma? exato. Eles têm voz para alguma coisa? Eles são marginalizados? Ah, não, a voz deles conta. Cara, eu falo isso, tipo, como mulher. Tipo, nossa, a redação é maior de mulher, mas quantas. Isso em várias empresas. A maioria dos funcionários são mulheres. Quantas são líderes? Quantas são chefes? Quantas. E assim vai, né? Ah, quando você entra numa sala, te ouvem mais a você ou ao seu colega? E assim por diante. Então Enfim, né? É difícil, Cara, mas a gente tem que. Não pode desanimar. eu acho que esse pensamento que ao mesmo tempo que ele é definitivo, né? Mas ao mesmo tempo a gente acha a esperança lá do fundo pra continuar, porque senão também para tudo e já era, né? De que no final das contas é isso, né? O barato é gerido por homens brancos que detêm uma forma de visão do mundo, eles vão agir em forma acima dessa visão, né? Em cima dessa visão. E, mano, até mudar essa parada, não tem como, tá ligado? É, é difícil. E também levando um exemplo bem aleatório, não é aleatório, mas enfim, que não tem tanto a ver, mas tem a ver. A gente estava falando disso, né, de como que essas pessoas podem agregar da melhor forma, né? O que de bom nelas pode trazer e não só colocar lá, sentar aí e exerce essa função. Eu fui na semana passada
visitar um centro de acolhida lá na Zona Norte, que eu faço esse trabalho com moradores de rua, né? Uhum. E como eu estou há muito tempo na rua, só no contato da ponta, de fato, que são as pessoas que estão em situação de rua, eu parei um tempo, a gente foi tentar entender o que, que é a prefeitura, o que, que o Estado dispõe de fato para essas pessoas, porque eles reclamam e eu quero entender por que, que eles estão reclamando. Então, estou fazendo esse trabalho. E na semana passada eu fui visitar um centro de acolhida na Zona Norte, que é o maior da cidade. Ele acolhe 500 homens por dia, né, em situação de rua. Caralho. E é muito louco. E foi importante também ter uma outra visão, porque o diretor do centro me falou, ele falou, a gente tem que entender que são pessoas que estão desestruturadas, que em algum momento das suas vidas elas se desestruturaram para parar aqui. São questões sociais, de família, muitos são drogadiços, são alcoolistas, enfim, é uma questão de saúde pública, Uhum. efetivamente. Mas ele falou, por que, que a gente tem que ver as pessoas como pessoas e não como, esse bando de moradores de rua aí, ou esse bando disso, ou daquilo. E daí a gente pode falar um pouco disso sobre representatividade, né? Ele falou, teve uma ação de uma empresa de fast food grande que chegou aqui e falou: olha, a gente quer ajudar, vamos dar 50 vagas de emprego para os moradores que ficam no seu centro de acolhida. E botaram os caras para fechar caixa, pessoas que mal têm alfabetização. É óbvio que não deu certo. As pessoas ficaram 2, 3 dias no emprego e foram embora. Ele Uhum. falou: são pessoas que sabem construir paredes. A maioria das pessoas que estão aqui, elas trabalham em construção, em obra civil, né? Então, sabe fazer parede, é pedreiro, auxiliar de pedreira. Aí vem uma empresa de fast food para pegar bem. Tô te dando 50 vagas de emprego. Ele não saiu da rua porque ele não quis, mas ele não sabe fazer conta. Ele é uma pessoa, ele não é qualquer coisa que você joga lá porque agora tem um emprego. Uhum. Mesma coisa aconteceu, ele falou, vieram aqui, ofertaram não sei quantas vagas para fazer, tem um nome para isso, confeitaria. Confeitaria. Gente, você tem que ter no mínimo dom para fazer docinho, entendeu? Sim. E são pessoas, cara. E daí depois, não deu certo, tá desestruturado, o Estado não assiste mesmo, mas assim, muito também porque a gente perde, e eu vejo um pouco disso nisso. Ah, né, a gente. Porque fulano representa. Não, ele não representa ninguém, ele representa ele mesmo. As pessoas têm sua individualidade, elas não são. Um negro não fala por todos, um morador de rua não é Sim. os moradores, ele é uma pessoa que está desajustada e caiu lá, entende? Então, é bem estrutural, assim. É que assim, eu falo muito disso porque é uma parte que me toca muito, que eu tento trabalhar, que eu tento fazer matéria sobre, e é um buraco bem fundo, né, pra gente conseguir resolver. Tá. Cara, você falou uma parte importante, né? Das pessoas que perdem essa estrutura e alguns drogadictos e outros alcoolistas e tal. Mas teve um John, acho que é John ou Josh Hart, eu não vou lembrar exatamente o nome agora. É um neurocientista negro Uhum. que levantou a teoria de que o vício ele vem porque não existe conexão humana, tá ligado? Sim, muito provavelmente. Então, É para preencher, né? Vem preencher. exatamente. Porque aí ele fez essa experiência com ratos que estavam dentro de uma parada e eles se alimentavam só com cocaína, água com cocaína. E quando colocava estrutura, tipo, de sobrevivência mesmo ali, tipo, coisa pra correr, tipo um parquinho pro rato ir lá e dar uma volta e Uhum. tal, eles pararam de tomar água com cocaína e morrer, tá ligado? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, cara, a gente tá com uma crise muito grande de conexão, tá ligado? É, Porque a nossa bolha é a nossa conexão, né? Então, tipo, cara, se fala o que eu quero ouvir, se tá dentro do que eu considero correto, tipo, é meu amigo, tudo bem, tá, 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 tá. Se começa a entrar em choque essa parada, a gente para de ouvir e coloca em caixas, né? A minha bolha, sei lá, tem a bolha do cidadão de bem, que é a bolha bolsonarista, tem a sim, bolha comunista, tem a bolha da profissão de cada um, né? Essas micro bolhas. sim. Eu acho que isso é foda, isso impede muita gente de se conectar. É o que leva a essas distorções bizarras, de você olhar um morador de rua e esperar que ele fale por todos, ou um negro, ou uma mulher, ou um trans, ou um fumador de Exato. maconha, qualquer parada, tá ligado? Exatamente. E é rotular, né? Essa coisa de Exato. impor rótulo e tudo mais é bem. Enfim, são muitas questões difíceis. Difíceis, difíceis. Ia chegar no ponto de, assim, em termos de humanidade, eu acho que a gente está evoluindo, tá ligado? Eu acho que a gente só tem, eu como ser humano, assim,
Depois de ter estudado na escola o mínimo ali, tipo, de ter visto umas paradas, eu não queria viver num mundo onde as pessoas falassem, tipo, volta à ditadura. Pelo amor de Deus, era só isso que eu não queria, mano. Sim. O resto a gente dá conta, tá ligado? Mas, É, essa parte. Eu nem tenho que ficar explicando que a Terra não é plana, né? Isso daí dá preguiça também. nossa, mano. Então, aí já entra a minha bolha. Eu não conheço ninguém, tipo assim. Eu até falei pra Não, eu Maísa, também não, eu tô brincando, graças a Deus. porque eu tava falando pra Maísa uma parada que a Maísa, tipo, desde sempre não quis ter filho, eu também não tive filho, pá, a gente tá 40 anos, difícil vai se acontecer. Mas a gente pensa em adotar, talvez. Uhum. E aí eu falava, cara, eu não posso ter um amigo que seja terraplanista, porque eu não vou confiar nele e deixar sozinho conversando com minha filha, tá ligado? Sim, exatamente. Porque ele vai começar a falar sobre isso e depois eu vou ter que explicar É, uma coisa pra alguém que já, tipo, mano, não, então eu não posso nem ter amigo assim, tá ligado? exato, mas daí aí tem limite pra tudo também, né? Então, as bolhas que a gente não fura, tá ligado? É, essas bolhas é difícil furar mesmo. Acho até, Cara, eu diria que não é só difícil, é mais saudável não não furar. furar, né? É questão de saúde, né, mano? Isso, saúde mental, principalmente. Com essa parada do livro agora, tipo, eu tô tendo que ser uma pessoa ativa no Instagram, que é uma parada que, caralho, me dá uma preguiça Uhum. bizonha, tá ligado? Mas tem que fazer, bora, né? E aí eu fiz um post que eu tinha que fazer o post no dia, eu tava sem saco de escrever, aí eu apelei uma Uhum. hashtag. E eu falei, vou usar 30 hashtags para o Bolsonaro. Eu perdi 4 seguidores, cara. É, mas é, E eu falei, então, cara, que ó, maravilha. Eu falei, que maravilha, mano. Porque eu não quero furar essa bolha. não quero, e não tinha, e essas pessoas provavelmente não iam entender seu livro, né? Então também não É, vai agregar. exatamente. Apesar que eu tenho dúvida, mano. Porque como tem muito sexo, essa rapaziada é muito primal, tá É, ligado? É muito sim, pode ser. primata. Uhum. Eu acho que se na questão do sexo, eu acho que eles entenderiam. Pode atrair, é. É, aí vem o lado comercial. Para tudo você tem que ter ali um pouquinho de jogo de cintura, né? Importante, né? Cara, eu não sei, eu fico numa dúvida bizarra, assim, tipo, mano. Tem uma frase que ficou muito famosa do Michael Jordan, quando ele não se posicionou a favor do candidato democrata negro do Senado. E aí quando foram cobrar ele, ele falou, hey, Republicans buy sneakers too, tá ligado? Tipo, os republicanos também compram tênis e tênis era uma puta verba dele lá que tava entrando. E aí Sim. eu penso, eu sempre falo pra mais essa parada, falando, bolsonarista também compra livro, velho. Ou será que compra? Acho que nem compra livro também, né? A gente tá pensando sobre a fita deles entenderem o livro. É, não sei nem se vai chegar a ler, né? Mas não acho que nem compra, mano. Eu acho que nem É, não compra. sei. Não tenho também, não consigo te afirmar se compra, não, viu? Ultimamente. Ó, a gente tá com 1h08 de conversa. Quer fazer um intervalinho, pipi, pumba, e a gente Não, tô volta? tranquila. Vamos mais um pouquinho, que depois também amanhã eu entro às 7 da manhã, então prefiro ir Mano, direto para não sair tão tarde. Mas é que tá legal e aí foi indo. Mas se precisar fazer um intervalinho também, pode ficar à vontade. não, tranquilo, a gente vai mais uns 20 minutinhos então e finaliza Fechou. também, de boa. É foda entrevistar jornalista porque vocês são muito ocupados, mano. A única classe que tá trabalhando de verdade mesmo. É, e amanhã teoricamente é feriado, né? Mas não é, nunca tem Exato, feriado, então. então entra às 7 da manhã. É, por isso que eu falei, quando você fez o convite, eu fiquei feliz, mas às vezes eu mudo de horário, às vezes eu cobro o período noturno, saio meia-noite, daí eu falei, só vamos ajustar pra não estar trabalhando, mas daí foi tranquilo. Essa semana eu tô entrando às 7 da manhã e saio mais cedinho, foi bem tranquilo. Pode crer. O Vitor falou que ele diria que eu ganhei menos 4 seguidores. É, pode ser então, tudo tem seu Pode ponto ser, de pode vista. ser. É. Mano, então, e voltando, e cara, tu chegou a ler o livro, né, mano? Essa é uma parada massa. O Vitor leu o livro também, Cheguei. tipo. Eu contei, eu tava conversando com a Maísa quando eu li que eu tô relendo, porque eu quero, enfim, digerir um pouquinho, mas eu comecei a ler, eu tava com uma raiva. Falar, É, não, mano, que da hora. esse esquerdomacho desse Gabriel é um puta de um esquerdomacho. Eu não ia querer. Nossa, comecei a ficar com raiva. Aí eu fui lendo ao acontecer, né? Eu falei, não, pera, eu acho que não é simplesmente isso. Tem uma desconstrução aí, né, atrás do personagem, que no fim eu falei, não, é foda, é interessante a desconstrução dele, como mesmo tudo muito relativo ali junto, né, com a descoberta dele como uma pessoa, um homem que não precisa ser viril o tempo inteiro, né? Então foi Sim, muito sim. maluco isso, assim. Eu falei, não, mas no começo eu confesso que eu tive bastante raiva. Mas a ideia foi um pouco, tipo, pra causar essa raiva. Não, é um sentimento, né, mano? Tipo. É, E o sentimento da raiva é um sentimento muito do personagem também. Ele é uma pessoa muito raivosa, apesar dele estar sempre disposto ao diálogo e tal.
Ele tá com Sim. muita raiva de muita coisa ali, né? Então acho que é um É, ponto de mas isso conexão. é interessante, mas exato, ele tá com muita raiva de muita coisa e muito também estrutural, né? Que você vai vendo, né? Que é um personagem com muitas camadas ali também, né? Acho que o Sim. autor também é, né? Não sei, tô imaginando aqui, mas. Ó, É... pra esses 20 minutos não ficarem difíceis pra você, se você, sei lá, cansou de fazer pergunta, pode perguntar também. Fica à vontade. Ah, agora pronto, então. Não, mas é. A primeira pergunta, essa eu vou fazer, então, já que você me deu a Fica à abertura, é vontade. o quanto o Gabriel é o Zé, ou vice-versa. Cara, graças a Deus agora eu tenho Eu, media olha que eu não te training. conheço intimamente ainda, mas eu comecei a ler, eu falei, eu acho que alguma coisa aqui talvez tenha relação. Depois eu falei, não, acho que ele se projetou ali, mas ele trouxe um personagem que não é ele, mas eu fiquei ali várias questões que eu falei, que ponto é, onde não é, né? Onde eles se convergem ali. Aliás, o texto da Orelha foi da Maissá, e ela fala, tipo, justamente essa parte, assim, tipo, e ela termina falando coisa mesquinha do leitor, de ficar tentando achar onde é e não é. Mas talvez eu Mas a seja. gente fica, não tem É, talvez. como. É, eu como leitor, quando eu sou Não é leitor maldade, também, mas exatamente. é uma curiosidade nata, assim, né? De você entender, mas por que ele tá falando disso? Cara, ainda, graças a Deus agora eu tenho media training, tô ninja nas respostas, já tô treinado as paradas. O Gabriel é 100% eu, tá ligado? Tipo, ele veio de mim, ele sou eu, tipo, não tem nada do que ele fez ali, não seria alguma coisa que eu não teria feito na vida em algum Uhum. momento, tá ligado? Mas ele não é, eu não sou 100% o Gabriel, tipo, tem essa Isso parada aí. Tipo, eu não sou gente, 100% ele. isso daí é complexo, é reflexivo essa É, afirmação. porque, porra, sei lá, tipo, não dá pra ser 100% o Gabriel também. Sem algum tipo de prejuízo na vida, entendeu? É, mas é bom também a gente se projetar um pouco, porque, então, voltando ao esquerdo macho, eu fiquei com raiva no começo, É né? essa parte que eu queria Aí, do esquerdomacho, isso aí. aí depois eu falei, por que que eu tô com raiva? Por que que eu tô brava que ele assumidamente diz que ele não se enquadrou no padrão do cara que acorda, trabalha, provém dinheiro em casa? Então, peraí, o problema é dele ou o problema sou eu, Sim. né? Isso foi uma coisa que foi uma das. Depois, refletindo, conversando, eu parei para ver que talvez a minha raiva não fosse um problema do personagem, fosse um problema estrutural meu, de achar que. Por que, que eu acho errado essa pessoa querer viver assim? Qual o problema dele dormir de dia e viver de noite, por exemplo? Entende? E é por isso, né? Porque a gente não foi criado, né? Olha a bolha aí, etc. E tantas outras Sim, coisas sim. nesse mundo. Então, assim, aonde está o problema se isso não é um problema para ele? Se isso é bom para ele? Por que, que isso é um problema para mim, né? Então, acho que é um pouco disso que é conflitante, que no início eu falo como uma mulher lendo, né? Eu comecei, não sei o quê, filho da mãe, não sei o quê, olha o jeito que ele trata as mulheres. Mas depois eu pensei, por que, que eu tô me incomodando com isso? Se elas não estão incomodadas, se isso é importante pra ele, se ele é assim, por que que ele não pode ser simplesmente quem ele é, né? É muito doido isso. Tipo, vou confessar pra tu aqui que tem, tipo, mano, uma técnica, uma certa técnica de roteiro ali, né? Tipo, de deixar sempre o personagem estar muito seguro. E quando o personagem é muito seguro, a insegurança de quem tá assistindo, de quem tá lendo, né? Super! Mas se você Ela vem falar com pra uma frente, pessoa né? muito segura, você fica inseguro, é batata. Eu sou assim. Exato. Quando eu falo com uma pessoa que eu falo, nossa, essa pessoa é muito foda, muito isso, muito aquilo, eu fico tremendo na base, né? Então é meio que isso, acho que foi essa a reação, né? Tipo, ele é extremamente seguro das opiniões dele. Claro que no fim também ele acaba eu acho, né? Eu tô Aham. relendo pra entender, mas eu acho que ele também foi se descobrindo um pouco ali, mas ele é bem seguro, né? E essa é uma coisa que às vezes afronta, assim, né? Você fala, caramba, como assim? Cara, teve uma amiga minha que leu o livro e tal, e ela também escreve, não é escritora porque, tipo, é bunda mole, mas, tipo, escreve pra caralho, assim, tipo. E ela leu o livro, eu, tipo, uma das primeiras pessoas, né? Mandei o cru pra ela mesmo, assim, falei, cara, lê porque sua opinião é importante pra mim e tal. E ela demorou um caralhão de tempo pra ler, assim. E depois ela falou a mesma coisa, que foi a questão da raiva. E ela leu e ela falou assim, mano, eu não. Ela foi. As palavras dela assim, tipo, eu não estou preparada pra lidar com um homem com tamanha liberdade. Então, mas isso diz E a muito gente sobre nunca você, mais não se sobre a falou, cara. pessoa. Foi um bagulho muito louco e a gente não se falou mais, tá ligado? Tipo, uma doideira. Ela falou, mano, eu tô lidando com várias coisas, pandemia, tipo, lidar com isso não dá, tá ligado? Aham.
É, eu, como escritor, fiquei feliz, tá ligado? Tipo, porra, o barato atingiu, né, mano? Mas é Sim. tão forte assim, cara. Ah, eu acho que bom, pra mim foi um pouco, né, como Aham. lendo, mas acho que isso que ela falou, não tô com estrutura pra lidar, é isso, tá falando muito mais sobre quem tá lendo do que sobre a personagem, né? E é isso, e no começo, enfim, eu lendo, eu falei, ah, não, ele se vende aí de modo desconstruído, mas ele é um baita de um esquerdomacho, olha o jeito que ele descreve as mulheres, não sei o quê, ele tá objetificando todas elas, e isso foi me dando raiva. Mas depois eu fui vendo que ao longo do que eu ia lendo, eu falei, eu tô tendo essa relação muito mais porque eu tô brava dele ser uma pessoa assim tão liberal e tão bem resolvida com isso, e tipo, se você aceita, legal, se você não aceita, não é um problema pra mim, eu vou falar com quem tiver de boa com isso. E Uhum. porque muitas vezes na nossa vida a gente quer ser assim e não consegue. E até acho que tudo bem, porque meio que isso é viver em sociedade também, né? Infelizmente. A gente não dá pra ser tudo que a gente quer ser o tempo inteiro, Pode crer. porque, né? Senão a gente abala demais a sociedade e a gente acaba sendo expulsa dela, né? Basicamente. Então, eu acho Mas que isso é diz muito muito sobre louco, quem né, tá mano? lendo, Porque, né? tipo, isso é muito louco, cara. Fazendo um parênteses. Porque, tipo, tá, eu também penso igual você. Eu já tentei ser eu mesmo e, tipo, a sociedade não gostou muito. Tive que me adaptar um pouquinho pra conseguir ser aceito de novo, tá Pra ligado? conseguir viver em sociedade, Pra né? conseguir voltar. Mas é muito louco como um racista ou um machista, ele vive em sociedade, tipo, mano, Vive, tranquilamente, né, velho? mas sabe por Não quê? choca. Assim, não sei se é por quê, mas acho que é porque a dor do outro não dói nele, entende? E isso é um ponto muito Ah, tá, importante pra, entendi. Falta de empatia. tipo, não tem empatia. Se a dor do outro não dói nele, por que que eu tô com raiva? Porque, ó, vamos trazendo pro livro. Porque eu comecei a ler e estava com raiva do Gabriel, porque eu estava me colocando no lugar daquelas mulheres. Uhum. Elas não estavam em nenhum momento reclamando, e eu tava reclamando, falando, não, mas não, olha o jeito que ele descreve, olha o jeito que ele faz, não sei o quê, por que que ele tá falando disso assim? Então é um pouco de, é isso, você se colocar no lugar do outro, e essas pessoas, eu sou uma pessoa que é meio ruim, cada um é de um jeito, mas Uhum. eu me ponho tanto no lugar do outro que isso é ruim também, porque, tipo, é assim, eu saio pra rua pra ir pegar pão e volto sem chinelo porque eu doei o chinelo, e não é assim também que é a vida, Sim, entendeu? sim. Então não é por aí que precisa ser as coisas, mas quando a Eu gente me tá falando identifico, desse. aliás. Tipo, é foda, isso tem hora, mas a gente vai aprender, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas quando você fala, mas por que, que o machista é machista e não tá nem aí, o racista é racista? Porque não dói nele. Não, Ele não tem mas a essa. questão não é dele não estar nem Né? aí. A questão é que a sociedade não expulsa ele, tá ligado? Tá, entendi. Por quê, né? Então, É, tipo. aí se a gente respondesse isso, a gente ia conseguir falar por que que isso ainda não acabou, né? Então, acho que é isso, não tem essa resposta também. Ó, o maior revés que eu sofri da sociedade, assim, tipo, da sociedade falar, mano, tu não é mais bem aceito aqui, foi porque eu comecei a usar saia, velho. Nossa, deve ter, as pessoas devem ter, meu Deus. Mano, foi tipo um choque na sociedade, assim, tipo. Que, tipo, eu tive que voltar a usar calça porque, mano, eu não tava mais afim de lidar com. E daí você faz escolhas, tipo, tá bom, É, então isso. pela minha sanidade mental, isso daí eu passo, não preciso, Em que daí eu vou pese que deixar. usar saia, mano, é um troço delicioso, mano. Não, e Muito assim, melhor que usar calça. Porque eu e o que considero que conforto, isso, né? sim, exato. E o que que isso muda na vida da pessoa? Nada, né? Nada, mas aí o cara Tipo, por pode. que que ela tá preocupada com isso? Mas aí o cara pode chegar lá e falar, tipo, mano, qualquer absurdo. Aí você volta nele pra presidente. Exato. Aí a gente tá aqui há 1h30 falando disso, olha só. Exatamente, mano. Peraí que teve a última pergunta aqui, comentário do chat. Mas talvez essa seja a primeira reação, porque as pessoas nunca estão preparadas para se deparar com a verdade, ou melhor, aí excesso de sinceridade. É porque, não sei, né? As pessoas têm aquela premissa de falar que a verdade dói. Eu acho que não é que dói, é que a gente tá tão acostumada a não ser verdadeiro que quando a gente fica, meu Deus, Sim, por fica que que uma você falou isso? coisa. Exatamente. É. Não tinha que doer, cara, tinha só que ser, né? No fundo. No Mas é que a final gente. das contas, eu dei certo de conhecer sua prima, e sua prima, tipo, mano, se dá muito bem com o meu jeito, então, mano, nossa, tô salvo, deixei de ser um incel. Aliás, puta, pra gente encerrar, eu preciso te falar isso. Hoje à tarde eu tava, tipo, mano, dando uma estudada pra trocar essa ideia com você hoje, e eu achei, tipo, mano, uma galera incel. Eu vou. Meu próximo passo pra sair da minha bolha é conversar com incel. Desculpa, você achou com quem? Não entendi. Incel, Tava. incel.
Você já ouviu esse termo? Não, Nunca ouviu? me conta. Não... Caralho, eles são os. Como é que é? Celibatos involuntários. Tipo assim. Ah, sim, eu já ouvi falar disso. Nossa, Mano. E eu vi eles conversando entre eles. Eles são os tadinhos tchucos, mano. Eu vou conversar com eles pra sair da minha bolha. então, isso é bem doido. Mas é muito louco, é uma baita experiência. Exato. Eu já tinha ouvido falar, assim, que doideira, né? Mas é isso, tem que tentar entender, sei lá, pelo menos. Sair da bolha. Ó, vou te deixar o convite pra voltar, com certeza. E aí depois dos 50, agora a gente vai ter cenário novo, vai ter todos uns bagulho da hora. Então deixa, tipo, Show. baixar a adrenalina dessa conversa aí. Talvez a gente faça um churrasquinho antes aí, que aí seria mais da hora, Sim, inclusive. isso é da hora, isso daí Aí dá estamos pra dentro, trocar vai ser. ideia, tipo, mano, suavão mesmo, tá ligado? Sim, tranquilo. A gente nem chegou a falar de gastronomia, que é um assunto que eu gosto pra caralho também. Ai, nossa, sim, mas a Então a gente gente, fala pro disso. segundo programa. A Cara, gente deixa pro segundo programa. muito Cervejas obrigado. artesanais, que eu adoro, a gente Porra, pode mano, aí falar é minha depois. área também, mano, olha aí. Passei tanto tempo fazendo matérias disso, adorava. Pena que agora, né, também tá tudo meio fechado, mas é a vida, vai. Caralho, Já já as coisas eu melhoram. larguei, acho que eu tô, mano, eu tomei uns. Eu parei de contar com uns 550 rótulos, mais ou menos. Caramba, que show! Aí, tipo, mas eu tinha um amigo. Porque eu parei porque tinha um amigo meu que chegou em 1000 e hoje em dia ele tá em 3.500. Aí eu falei, ah, mano, tipo, tá, deixa. Nossa. Mas a gente, numa próxima, a gente fala disso. Vou ver também o que sobrou, né? Que eu tava chateada que tem vários bares super tradicionais aqui que fecharam. Porra, eu vi uma matéria da É, a Folha, que eu situação. assino a Folha no caso, né? Eu vi uma matéria da Aham. Folha essa semana com os bares que fecharam filial, cara, filial. Filial, mano, Filial doendo meu filial. coração, puta que Genésio, pariu. O Genésio eu exato. não me importava tanto com ele, mas o filial, cara. Mas o filial, é. E a gente falando disso, eu acabei de pensar, você falou de 3.000 rótulos, como tão, tipo, né? Bom, enfim, no próximo podcast a gente fala, mas Empório Alto dos Pinheiros, será que tá vivo ainda? Eu acho que sim, porque eles fizeram Será muito que dinheiro, mano. E aguentou? eles foram. Puta, lá eu frequentei demais aquele lugar, velho. Sim, é muito legal, porque você prova tanta coisa, tipo, não, eu quero essa, eles gelavam na hora e pronto, né? Era muito legal. E esses dias, essa semana, eu peguei pensando, eu falei, será que eles estão de pé ainda? Porque tem tantos lugares super legais que fecharam. Atrás da Folha tem um restaurante que era super tradicional, Pasvi. Uhum. Era um teafão, não sei se você conhecia, de 70, 80 anos. Eu adorava almoçar lá e fechou, eles não aguentaram, eu fiquei super Eu chateada. já ouvi falar por amigos jornalistas, não por ter frequentado. Muito gostoso. Era um perfão, tipo, Pode crer. maravilhoso. Mas Aí sempre tradicional, super né? tradicional. Passou de família para família e agora findou. Foda. Perto de onde a Má trabalha tinha um muito massa também, que tipo, nessa pegada, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela almoçava lá, tipo, mano, papo de 3 vezes por semana que foi pro saco também. Cara, é É, um mundo que, tipo, quando acabar a gente vai sair, abrir a porta de casa literalmente, sem medo, sem máscara, né? Quanto tempo vai sim. demorar pra acontecer isso? E sair e falar, mano, o que dá pra acontecer a partir daqui, né? Exatamente. E ver o que sobrou, o que restou, o que mudou, sei lá, né? Acho que é o que vai vir pela frente, porque não tem essa de ser como era antes, não vai ser, com certeza não. Cara, só uma última pergunta, vai. Que época você foi no EAP? Porque eu frequentei pra cacete aquele lugar, velho. Ai, olha, então, a gente tá em 2021. O Paulo Almeida é o dono lá, fui amigo dele Sim, na época, nossa, era amigão dele na época. então, eu falei com ele várias vezes para fazer matéria, fazia matéria sobre, porque quando começou, acho que cerveja, a gente vai rapidinho, então, senão eu Sim. vou começar a falar demais. Não, pode falar, fica à É, vontade. teve a gente começa a emendar um boom das cervejarias artesanais aqui em São Paulo também, né? Porque começou chegando, aí foi lá entre 2015 e 2016. Começou, esse bar tem 10 torneiras de chopp, esse tem 15, esse tem 20. Ah, não, esse daqui vem de 1.500 rótulos. E o negócio começou gigante. Eu fiz até uma matéria bem legal na época. É, eu somei todas as torneiras de chopp que tinha na cidade. Tipo, gente, para tudo que São Paulo tem, sei lá, 350 mil torneiras de chopp artesanal fresco que você pode tomar. E era bem legal isso. E foi nessa época, eu ia toda semana para fazer matéria, e, enfim, para cobrir 2016, 2017, mais ou menos. Ah, pode crer, não, eu frequentei lá, tipo, mano, papo de. Eu comecei a frequentar lá em 2009, eu acho. Ah, não, então para mim foi agora, na Quando verdade, ele uns 4, tinha 5 uma anos. parada que, tipo, mano, ninguém. Tipo, a parada da cerveja no Brasil tava engatinhando pra cacete. E tinha uma galera que se juntou por causa de um fórum.
E aí ele tinha uma parada de vender chopp Bamberg. Tipo, você comprava um chopp, eu comprava dois e pagava um, e você pagava, sei lá, 3 conto em cada chopp da Bamberg. E Uhum, a galera começou a ir lá beber, só que, mano, isso lotou o bar de uma certa forma, que aí a parada teve uhum, condição de expandir, aí que ele chegou nesse monte de torneira aí, tá ligado? sim. A última vez que É, eu fui nossa. lá, eu acho que foi papo de 2014 ou 15 também. Ah, então não, eu já. Essa época eu tava. Foi, eu devo ter ido depois de você, mas eu cheguei a falar com o Paulo várias vezes, fazer texto e tudo mais. Eu, de- Era bem legal. eu deixei uma boa parte Então, da minha fortuna lá, viu? Paulo, me devolve alguma, pelo então, amor de porque Deus. que cerveja artesanal é delícia, mas meu Deus do céu, né, Fica amigo? um dinheiro, nossa Fica um senhora. dinheiro, é. Pois é. Ó, o Vitão mandou um excelente papo pra nós aqui, parabéns. E pro Vitão ficar o programa Ah, que inteiro que ele tá bom. curtindo de verdade mesmo. E fico feliz. Então é isso, Mari. Muitíssimo obrigado pela presença, mano. Um beijão. Foi muito legal, eu que agradeço o espaço. A gente depois continua num próximo papo, daí eu já vou ter lido de novo o livro, a gente fala mais um pouco dele Demorou. e fala um pouco aí sobre cerveja e tudo mais. Tudo nosso. Beijão. Tá bom? Falou, gente. Beijo. Tchau, tchau.